E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Bianca Arcuri, ela que é acadêmica de medicina, quase médica. Seja muito bem-vinda, Bia. A informação cura, pessoal. E a nutricionista Rayane Oliveira, que inclusive já participou de um dos episódios mais escutados da Podosfera Saudável. Seja muito bem-vinda, Rayane. Não há proibições, há alimento. E ela que é médica, endocrinologista, especialista nas doenças metabólicas e idealizadora da Iniciativa Saudável. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro, a minha musa da Podosfera. E essa barriga aí, você não criou de ontem pra hoje, né? Não, e já perdi, e não perdi de ontem pra hoje. Ainda tem um pouquinho aqui, mas vamos continuar tentando perder. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, no nosso papo saudável de hoje a gente vai falar sobre as 4 doenças que mais atingem os brasileiros, também conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis, ou também chamadas de doenças prevalentes. Eu tenho certeza que o senhor ouvinte conhece alguém que tem alguma dessas doenças. A gente tá falando de obesidade, diabetes, hipertensão e problemas de colesterol. E o pior, normalmente elas vêm associadas, que é a síndrome metabólica. E essa síndrome aumenta em 2 vezes a chance da pessoa morrer de algum problema do coração. E se a gente for pensar que a maioria das pessoas tá acima do peso, ou seja, tem aquela barriguinha saliente, né? Aquele pneuzinho. A gente vai perceber, assim, olhando na rua, que 1 em cada 3 pessoas tem a síndrome metabólica. Mas antes de entrar, da gente aprofundar nesse assunto, tem 2 recadinhos importantes para o senhor ouvinte. Estamos chegando ao episódio 50, senhores ouvintes. Sim, graças a você que nos prestigia com a sua audiência. Já passamos de 30 horas de conteúdo em formato de podcast, já são mais de 80 episódios, inúmeros vídeos no IGTV, mais de 600 posts. Eu já perdi a conta da quantidade de lives que a doutora Fernanda já fez. E, inclusive, a última informação que eu tenho, estima-se que lá para meados de março a gente já tenha ultrapassado os 18 mil ouvintes. Tudo isso graças a você, que curte, compartilha e nos segue nas plataformas. Mais recentemente, analisando esses números, a gente percebeu um pequeno detalhe. A gente percebeu que tem muito ouvinte que escuta a gente frequentemente, mas não segue a gente nas plataformas de podcast, que não ativam aquele sininho de notificação. Dessa maneira não fica sabendo das novidades da Iniciativa Saudável, nem do Endocrinologia Inteligente. Então vai lá, é só seguir a gente nos aplicativos de podcast e nas redes sociais, dar aquelas 5 estrelinhas e nos recomendar. Vai lá, não custa nada, é rapidinho. Tem iniciativa, ajude mais pessoas a escutarem esse trabalho tão saudável. Agora, um pequeno recadinho da consciência. Pessoal, a gente está vivendo uma fase bem complicada, né? Estamos numa pandemia, então fiquem em casa, lave as mãos, use álcool em gel e não vai dar aquele passeio na quitanda do seu Zé, um pulinho na farmácia, não vai tomar aquele cafezinho na vizinha só para desestressar, muito menos ficar visitando os amigos só porque tá morrendo de saudade. Eu sei que a saudade tá apertando. São meses e meses sem ver os parentes queridos. Mas deixa eu te contar um segredinho. Infelizmente, milhares de brasileiros nesse momento já estão sem ver seus entes queridos. Só que pra sempre. É forte, né? Eu tava conversando com meu avô esses dias e a gente chegou ao seguinte pensamento. Apesar de muita gente já estar se acostumando a ouvir os números e mais números das mortes todos os dias, vamos reforçar de uma forma diferente. Senhor ouvinte, quantos habitantes tem na sua cidade? Ou se você está numa grande cidade, quantos habitantes tem no seu bairro? Se todas as pessoas que já morreram por Covid fossem habitantes de uma única cidade, aproximadamente 5 mil cidades poderiam ter deixado de existir. No dia 28 de abril, o Brasil tinha 5 mil mortes por Covid. Hoje, no dia dessa gravação, dia 24/7, o Brasil tem mais de 85 mil mortes por Covid. No dia que o episódio for ao ar, provavelmente já teremos passado o número de 100 mil mortes. E aí, quantos habitantes tem a sua cidade? Mas voltando ao nosso papo saudável, você sabe me dizer, senhor ouvinte, qual que é a semelhança entre as doenças crônicas não transmissíveis e a Covid? Não? Fica aqui que no final do episódio a gente vai responder essa pergunta.
O Felipe tava falando ali de doença crônica não transmissível. Mas o que é isso, né? Não transmissíveis porque basicamente você desenvolve elas por fatores fisiológicos, né? Não tem nada a ver com contato físico, né? A gente já relaciona às vezes com a parte da respiração. Essas doenças elas são enquadradas em outro aspecto. Bom, quem são, né, as famosas doenças? Vamos começar falando aí da hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Tenho certeza que todo mundo aí conhece alguém que tenha a pressão alta. Basicamente, a gente tem um descompasso ali na força que o nosso coração precisa fazer para bombear o sangue. E isso, a longo prazo, pode levar a uma fadiga do nosso coração e o paciente pode vir a desenvolver várias outras doenças bem complicadas e, de certa forma, às vezes irreversíveis. Por isso que a gente precisa se prevenir, né? A diabetes mellito também, tenho certeza que vocês conhecem alguém que tenha. A diabetes mellito, ela tem várias origens, são várias coisas que podem fazer com que o paciente a desenvolva. Eu julgo muito importante a gente frisar aí na diabetes do tipo 2, porque é uma epidemia que anda de mãos dadas com outra epidemia muito perigosa na nossa sociedade, que é a obesidade. É uma doença bastante correlacionada aí com esse aumento de peso. E as consequências da diabetes também, infelizmente, são muito graves e uma proporção muito grande. O paciente pode acabar tendo problemas de saúde em todos os órgãos, praticamente. Obviamente, tem alguns que são mais acometidos do que outros, mas a proporção é bastante assustadora da diabetes. E o bom da diabetes do tipo 2 é que a gente consegue preveni-la ou retardá-la por muito tempo. Assim como a hipertensão também, mas aí já entra uma questão também genética. Famoso colesterol alto também, gordura no sangue. O colesterol, ele é visto, né, popularmente aí como o vilão da nossa sociedade. A gente corre dele demais, mas a gente também precisa entender que não é bem assim, né? O colesterol, ele é um tipo de gordura essencial para que a gente consiga desenvolver as funções vitais do nosso organismo. As nossas células, elas precisam de colesterol para que a gente tenha força para produzir diversos hormônios, para a gente ter saúde óssea. Principalmente, eu gosto muito de citar isso quando eu converso com alguém em relação ao colesterol, né? Porque ele anda de mãos dadas, por exemplo, com os nossos hormônios sexuais. Ele anda de mãos dadas com o cortisol. O cortisol, na minha humilde opinião, é um hormônio, assim, essencial, né? Popularmente conhecido como o hormônio da vida, porque é graças a ele que a gente consegue abrir os nossos olhos todos os dias de manhã. Mas, obviamente, que a gente precisa entender a fonte dessa gordura, a fonte desse colesterol, para a gente se nutrir da fonte correta. Senão, um paciente, né, com a dislipidemia aí, que significa dizer essa bagunça na quantidade de gordura no corpo, pode vir a prejudicar o paciente em diversas áreas, principalmente cardiovasculares. O paciente com colesterol alto, ele é um paciente em potência para desenvolver problemas cardiovasculares. Então, mais uma vez, a gente precisa se prender na ideia de prevenção. Prevenção, informação e cuidados paliativos. Esse ainda é o melhor remédio, na minha opinião. Isso aí, a gente tem que prevenir, e prevenindo um, acaba que a gente está prevenindo todos, né? Pegando o gancho aqui da obesidade, né, que inclusive a gente tem um podcast recente com a Evelyn e saiu uma matéria na revista IP, ou vai sair, depende de quando você estiver escutando esse áudio, senhor ouvinte, na revista IP daqui de Lavras, saiu uma matéria com a Fernanda falando sobre obesidade, as consequências, diabetes tipo 2, e tem uma historinha que a Nanda sempre comenta com os pacientes, que é em relação ao guarda-roupa, que a obesidade tem a ver com guarda-roupa. Explica um pouquinho melhor isso, Fernanda. Que o que eu explico para os pacientes é que a obesidade é como se fosse um guarda-roupa, que a gente tem ali o cabideiro, né? Então imagina aí aquele cabideiro, aquele guarda-roupa vazio, né? A gente não enxerga ali como alguma coisa tão útil ali, um guarda-roupa vazio, né? Só que a obesidade, ela é considerada uma doença, e uma doença que se penduram nela várias outras doenças. Então a obesidade, como um guarda-roupa, vai pendurar ali a diabetes, né? Ou pré-diabetes, vai pendurar ali a hipertensão, dislipidemia, né, que é essa questão do colesterol tá desregulado.
do triglicérides tá alto, do HDL, que é o colesterol bom, tá baixo. E vão se pendurando também doenças que às vezes passam também despercebidas, né? Então, por exemplo, uma dor no joelho, uma dor de cabeça, uma dor muscular, uma dor na barriga, e que essas dorzinhas podem ser consequências de inflamações geradas ou pioradas pela obesidade, né? Então, a gente tem aí, além dessas doenças tão prevalentes, as doenças relacionadas à articulação, aos músculos, aos órgãos do corpo que também vão ganhando gordura, aos hormônios que a gordura produz, as substâncias que a gordura produz e gera essa inflamação, e ainda talvez uma segunda abordagem aí de doença prevalente ou doença que causa morte, que é o câncer. Então, vários tipos de câncer também são aumentados pela obesidade. E não é só aquela obesidade mórbida, né? Porque às vezes quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa numa obesidade assim, grau 3, né? Uma obesidade muito grave. Não, mesmo uma obesidade leve ou um sobrepeso, se ele é acompanhado de um aumento da circunferência abdominal, ele já vai aumentar muito o risco de várias outras doenças, inclusive as doenças que podem levar a pessoa a ficar em cima de uma cama, como um AVC, um infarto, a doenças que até podem levar à morte, né? Assim, a curto ou médio prazo. E o fato de não tratar a obesidade enquanto principal, ela pode piorar muito mais essas doenças secundárias, né? Essas doenças que a obesidade agrava mais a hipertensão, o diabetes ou o descontrole do colesterol. Sim, a obesidade ela não vai causar essas doenças de uma forma rápida, né? Assim como essas outras doenças que a gente vai falar hoje demoram anos para evoluir para a doença, né? Assim, demoram anos para ter alguma alteração, demoram mais outros anos para ter a doença, para fechar o diagnóstico da doença, e demoram anos para ter as complicações, as consequências, para pendurar outras doenças. Não é de repente. Só que se a gente ficar deixando, né? Se a gente não procurar ajuda, isso aí vai só piorando, né? Vai só pendurando aí os outros problemas de saúde. Só que tratando, a gente tem como resolver, né? Assim, a gente tem tratamentos específicos e tem, o que é mais importante, a prevenção. Então, se aparecer uma dessas doenças, o ideal já é procurar ajuda para não deixar aparecerem outras. Tá, então vamos por partes. A gente vai abordar 4 grandes doenças. A obesidade, reforçando, a gente já tem um episódio inteirinho sobre a obesidade. Vamos falar de hipertensão, colesterol e diabetes, certo? Vamos começar pela hipertensão. Como a Fernanda já falou, é o tema que a gente menos abordou nesses episódios todos. Bia, o que é hipertensão? Como que a gente pode explicar para o nosso amigo, nosso ouvinte, de uma forma bem simples, o que é hipertensão? O que a gente precisa entender? Assim, o nosso coração, a gente vai entender ele como uma bomba. É graças a ele que todo o nosso sangue, ele circula pelo nosso corpo, suprindo todas as necessidades que a gente precisa para a gente viver, basicamente dizendo assim. Quando a gente vai, né, e diagnostica um paciente como um paciente hipertenso, provavelmente esse paciente, ele está com um problema em uma estrutura muito importante existente no nosso corpo, que é chamado de artéria. A artéria é o caninho que sai do nosso coração, por onde passa o sangue para ele circular pelo nosso organismo. Quando a gente tem excesso de gordura, por exemplo, que vão formar placas gordurosas, vão grudar nessas artérias, o nosso coração, ele sente mais dificuldade de bombear esse sangue, né? Para ele conseguir executar o trabalho dele, ele tem que se esforçar muito. E isso a médio ou longo prazo pode levar a uma fadiga muscular, porque a gente precisa entender que o coração é formado por paredes musculares, né? A curto prazo, o nosso corpo, muito inteligente, né? Ele até faz um mecanismo aí para tentar compensar essa dificuldade. E aí o que ele faz? Ele hipertrofia a parede do nosso coração. Hipertrofiar, igual academia. Começa a ficar mais forte, né? Exatamente, faz a parede ficar bem musculosa para que ela tenha força para bombear. Isso a curto prazo é muito bacana e dá certo. O problema é que levando para nossa vida mesmo, imagina a gente lá na academia, malhando, sem nenhum suprimento nutricional, sem nenhuma condição assim boa para isso, fazendo adoidado. Uma hora a gente vai fadigar. O músculo, ele se estressa, ele é rebelde, ele se estressa e ele fala, eu tô cansado porque estão me explorando demais.
e simplesmente o paciente vai ter essa parede prejudicada e a gente fala, né, a gente classifica esse quadro clínico como uma insuficiência cardíaca, né? O coração ele se torna insuficiente para bombear esse sangue. E dessa insuficiência é um pulo para uma outra complicação que eu tenho certeza que todo mundo também já escutou falar, que é o infarto. Nossa, o paciente infartou. Nossa, meu vizinho, ele infartou. E, gente, para vocês dimensionarem como é perigoso, quando a gente está lá, né, na emergência, dos pacientes que chegam pra gente infartados, a porta de entrada foi a hipertensão arterial não controlada. Para vocês conseguirem dimensionar o perigo disso. Então, a hipertensão arterial é basicamente isso, esse problema do bombeamento do sangue. E eu sendo novo, eu posso ter hipertensão? Tipo, mesmo se a minha família não tiver, o que não é o caso, né? A minha família não tem hipertensão. Eu posso ter hipertensão? Você pode ter hipertensão. A hipertensão arterial, a gente também comenta sobre ela que ela é multifatorial. Quando a gente fala que uma doença é multifatorial, a gente está dizendo, né, que existem vários fatores que podem fazer com que o paciente desencadeie ela. Entra a questão genética, mas vindo, né, nesse caso que a gente está conversando, um paciente que não tem ninguém na família que é hipertenso, ele pode? Ele pode, gente, porque a hipertensão arterial, ela também anda de mãos dadas com os hábitos de vida que a gente adota. Isso significa dizer o quê? Você se alimenta bem? Ou você só come essas porcarias industrializadas? Você faz atividade física? Ou você é sedentário? Entra uma questão também que as pessoas negligenciam, que é a questão do tabagismo e do uso excessivo de álcool. Sim, pessoas que fazem uso excessivo de álcool, que são tabagistas, elas também podem desenvolver a hipertensão, mesmo sendo jovens, mesmo não tendo ninguém na família que tenha hipertensão. Isso é um mito, né? Que a família precisa ter para você ter também, ou que você precisa ser terceira idade para você ter. Não, jovens infartam. Mais uma vez eu repito, a gente precisa desmistificar isso e a gente precisa levar informação para o maior número de pessoas para a gente evitar a chegada do problema, porque com certeza prevenir é muito mais fácil do que a gente depois tratar o paciente doente. E a gente tava falando de prevalência, né? Assim, às vezes a gente podia explicar pro pessoal o que é essa prevalência e qual que é esse percentual aí de existência de hipertensão na população. Eu sei que é 1 a cada 4 brasileiros, mais ou menos. Então já subiu bastante, porque na época que eu estudei, assim, essa parte de epidemiologia, era mais ou menos igual o diabetes. Era assim, tipo, 7% da população que tinha o diagnóstico que afirmava que tinha, né? Tipo, você perguntava se você tem diabetes, a pessoa falava que eu tenho, era 7%. Só que, na verdade, o dobro disso, ou seja, uns 14, 15%, que tinha glicemia acima de 126. Em algum, né, assim, em jejum ou maior que 200 a qualquer momento. Aí eu lembro que a hipertensão era semelhante a esse percentual. Já subiu, então, para 25? Deu uma aumentada boa aí, viu? Porque com o aumento da obesidade, né, a obesidade, na época a obesidade era 10%, agora é 20%. O excesso de peso era 30%, agora é 50% da população. Exatamente, ela já tá na casa dos 20%. E a diabetes mellitus, a gente já estima, né, que entre 15 e 18 milhões de brasileiros têm. Estimativa bem grande. Então, que tenha um diagnóstico fechado, mas o dobro disso... Exato, fora as pessoas que não sabem, né? Justamente por ela ser uma doença bem silenciosa. Então, mas peraí, agora a gente já tem o diagnóstico de hipertensão, mas, Rayane, na hora que eu tenho o diagnóstico de hipertensão, eu posso continuar comendo aqueles junk foods, aqueles hambúrgueres? Como é que deve ser a minha alimentação? Eu tenho que mudar ou posso continuar comendo a comida da Dona Cotinha? Por que a gente fala dos fast foods, dos industrializados, que são aquelas comidas que a gente compra em pacotes ou congelados? Vamos supor, uma pizza congelada, uma lasanha congelada, hambúrgueres, né? Então a gente tem ali vários alimentos que estão no mercado. E por que será que a gente sempre fala pra gente preferir comida de verdade? O que acontece? Quando você faz a comida na sua casa, você consegue ter ali uma noção da quantidade que você porciona de óleo, de açúcar, que são ingredientes culinários. Eu não posso usar eles, Rayane? Depende. Na grande maioria podemos usar sim, só que a gente precisa de porcionar, de ter cuidado com a quantidade. Só que quando a indústria vai fazer o alimento, ela não vai ter uma cautela tão grande na quantidade que ela coloca naquele alimento para você. Por quê?
quê? Ela quer deixar muito gostoso e às vezes mascarar sabores que não eram tão interessantes. Então ela vai colocar uma quantidade de gordura alta, de açúcar alto. São eles que fazem com que eu fique com a pressão alta. É um conjunto de tudo, mas eles, por serem ingredientes presentes em grandes quantidades, além dos aditivos que eles colocam, que é cheio do famoso sódio que a gente escuta, que faz mal para a pressão, a gente vai juntar tudo. Então, nesses alimentos, o que vai acontecer? Às vezes, em uma refeição que você faz, como seu fast food, você vai estar ingerindo uma quantidade muito grande de energia. E o que tem a ver isso? Você pode ter uma predisposição para ganhar peso com ela, e o ganho de peso vai desencadear uma inflamação no seu corpo. A inflamação no seu corpo vai gerar um tanto de transformações, inclusive vai ter uma predisposição para ter pressão alta. Então a gente tem tanto a questão da energia, além, como também desses nutrientes que eu falei, que, por exemplo, numa refeição por si, de um fast food, você vai ter uma quantidade de sódio que você não consumiria se fosse na comida de verdade. Então, na grande maioria, é importante a gente rever alguns comportamentos alimentares e propor soluções. Será que fazer em casa é tão ruim assim? Ou quais são as outras questões que estão envolvidas ali? Aí a gente precisa de conversar para a gente traçar de acordo com o que é possível para você. Mas eu proponho que você possa começar a olhar para a sua alimentação como algo que você coloca para dentro. E que isso pode causar benefícios ou malefícios. Então, o que a nutrição poderia fazer? Ela poderia juntar o ser histórico que você é, junto com as suas preferências, e a gente contribuir para que seu corpo, seu organismo, ele funcione de uma melhor forma. Porque aí a gente junta a sua saúde de forma geral, cuidando, por exemplo, da sua saúde física, e seria como que você está em relação ao seu peso corporal? Como que você está em relação aos seus exames de sangue? Como que você está? Eu já tenho diabetes ou eu tô com pré-diabetes? Eu tô com excesso de peso? Eu tô com pressão alta? E aí, conversando, a gente consegue caminhar de uma forma que seja positiva. E esse sódio que você falou, né? Uma parte que tem no sal, né? É lógico que não tem sódio só no sal. Tem também como estabilizante, como conservante. Mas o sal em si, aquele sal de cozinha que você coloca na comida, ou o sal que você coloca no tempero que você faz, mesmo que não seja um tempero industrializado, tem também um limite, né? Não pode ser à vontade ali, vai pôr uma colher de sopa, igual tem um videozinho, né? O Felipe até começou a rir aqui, eu tinha certeza que ele lembrou do vídeo, que é uma menininha assim, tipo um adolescente cozinhando. Eu vou colocar um pouquinho de sal, pega e enche uma colher de sopa de sal por uma panelinha pequenininha. Eu falei, gente, a menina tá fazendo sal com arroz, né? Então, assim, tem gente que não tem noção, né? Tem gente que faz umas coisas assim que tem gosto de sal e por acaso tem uns grãozinhos ali, né? Comida sem sal ninguém merece. Deixa eu colocar mais uma pitadinha aqui. Dá um desespero da menina estragando a comida inteira. Porque ela pega, assim, uma colher de sopa mesmo e enche de sal, sabe? Enquanto, assim, pelo menos aqui em casa eu costumo colocar, tipo, meia pontinha de colher numa panela de arroz que vai dar pra várias refeições. A menina colocava colheres de sopa, né? Então, assim, tem gente que não tem noção, mesmo comendo só comida de verdade, às vezes comendo um fast food só final de semana, vai acabar consumindo um excesso de sal também dessa forma, né? Ou através de tempero pronto, tipo temperinho de miojo, sazon, caldo quinor. Mesmo tempero, tipo que fala assim, tempero de alho e sal, ou tempero de alho, ervas e sal, não sei o que. Sempre tem mais sal do que a gente colocaria, né? E o gosto, né, igual a Rayane tava falando, é muito gostoso, então a gente acaba se apegando a isso, né? Só que tem como fazer coisa gostosa colocando um pouco menos de sal, né? Sim, temperos naturais também. Aí o que é importante? É sempre a gente ter uma orientação, porque o nosso paladar, ele acostuma. Então a gente pode ir diminuindo aos poucos. E como que eu vou saber que é um excesso? Aí a gente vai precisar de ver, por exemplo, a quantidade que usa, né, por família. Quantas vezes que eu vou porcionar aquela refeição?
o uso das ervas em conjunto, por que a gente recomenda isso? Porque é mais ou menos assim, quando eu vou temperar uma preparação e eu coloco apenas o sal, eu vou ter uma tendência de colocar um volume maior para dar aquele sabor que eu desejo e talvez nem fique tão saboroso assim. Então, quando a gente faz, como por exemplo, salsinha, cebolinha desidratada e orégano, alguma preparação que você vai fazer, pode ser carne, pode ser o que for, pode colocar até em feijão. Então, assim, na comida de forma geral, você já vai estar agregando um sabor. Então, essas ervas desidratadas são uma opção para você ter, que você pode tanto triturar com sal, como você pode deixá-la separada e salpicando nas preparações. Isso é uma forma da gente agregar sabor e também agrega, talvez, alimentos que a gente não consuma. E é sempre pensar que o reino vegetal, eles agregam muito na nossa saúde, porque é como se eles fossem fazendo o reparo das reações que acontecem na gente, porque a gente funciona o tempo inteirinho. E aí precisa de alguém lá e fazer um reparo, tipo, ver se tá tudo certo. E aí o reino vegetal, que são as verduras, os legumes, as ervas, aí a gente vai ter as sementes que vão estar envolvidas, as castanhas, tudo isso ajuda. Então isso é um dos motivos da gente também recomendar o consumo de ervas junto com o sal. Beleza, a gente identificou que a gente tá com hipertensão, maneiramos na alimentação. A gente identificou não, né? O médico mediu lá a pressão arterial, o profissional da saúde foi lá, mediu a sua pressão arterial e essa pressão deu mais que 14/9 mais de uma vez, né? Então, a gente tem, assim, fechado esse diagnóstico. Como que a gente calcula esse 14/9? Porque eu, Felipe, nunca sei. 14/9 é o jeito popular de falar. A minha avó né? sempre fala, não, minha pressão tá meio alta aqui, tá 20 por alguma coisa. Eu falo assim, eu não entendo. Morreu bolhufas, né? Não, Assim, felizmente ela gente... tá viva. Já bateu 28 lá, mas tá viva. Não, tô falando assim, você for imaginar, tipo, mais que 14/9, a pessoa fala que tá com 20 por tanto, você pensa, nossa, se fosse eu, já tava morto. Né? Mas assim, se a gente for pensar, o diagnóstico de hipertensão, ele vai e volta, né? Vai no 13,5 por 8,5, né? Que na verdade é 135 por 85 milímetros de mercúrio, né? Mas assim, na linguagem popular, pro povo não cair pra trás na hora da gente falar 130, né? A gente fala o 13, como se cortasse um zero ali, né? E aí, esse diagnóstico de hipertensão, segundo as diretrizes, segundo as sociedades, né, brasileiras e internacionais, variam muito. Então, a gente tem, ora, o diagnóstico com 14/9, ora com 13,5 por 8,5, ora, fala-se que quem tem mais que 12/8, né, assim, já tá acima de 12/8, já tem uma tendência a ter uma pressão alta, a ter uma hipertensão. Mas, assim, para a maioria das pessoas, o diagnóstico de hipertensão, ele pode ser feito quando mede-se a pressão em condições adequadas, né? Então a pessoa tem que estar sentada, com os pés apoiados no chão, encostada numa cadeira, relaxada, tem que ter ficado ali uns 10 minutos quietinha, sem ficar gesticulando muito, sem ficar nervosa, sem ficar andando de um lado pro outro. Então, assim, já é difícil a gente conseguir que uma pessoa fique quietinha 10 minutos. Mas tudo bem. Conseguiu lá que a pessoa fique quietinha 10 minutos. Ou, por exemplo, eu numa consulta, a estratégia que eu uso é ir conversando com o paciente e tal, deu ali os 10 minutos, eu já vou ali, vou medir a pressão. Normalmente o paciente já esvazia a bexiga antes da consulta, né? Então já vai ao banheiro, já faz um xixi ali, porque também não pode estar com a bexiga cheia. Tá, então mediu a pressão ali 2 vezes, 2, 3 vezes, de preferência nos 2 braços, e deu mais que 14/9, né? Mais de 2, 3 vezes, a gente tem esse diagnóstico fechado de hipertensão. Aí, se a pessoa tiver esse diagnóstico, ela vai ter que começar a tratar. O tratamento para todo mundo, né, assim que a gente pode falar para a grande maioria das pessoas, vai ser melhora dos hábitos de vida, né, que a gente sempre fala aí, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, que aqui vai ser para todos esses problemas de saúde que a gente vai falar hoje. A recomendação aí de atividade física e de alimentação vai ser a mesma praticamente. E a gente tem os tratamentos com medicamento. Algumas pessoas já vão precisar fazer os tratamentos com medicamentos, outras não. E isso vai depender da idade que ela tem, vai depender do estilo de vida atual, vai depender da função do rim, de se ela já tem algum outro problema
problema de saúde, né? Por exemplo, se ela já tem diabetes, a gente já tem que começar a tratar essa pressão alta, independente da idade. Então ela pode ter diabetes e pressão alta? Pode Ai, ter. lascou. Daqui a pouco a gente vai falar também uma situação que acontecem os 4 problemas juntos. Ai, lascou ao quadrado agora. Genética pra que te quero. A indicação de tratamento com remédio, né, já de cara ou depois de um tempo, vai depender dos outros problemas de saúde que a pessoa possa ter, da idade dela, da situação, porque às vezes vai ser uma pessoa que já é muito idosa e que tem muito risco de cair, quebrar um osso. A gente não vai querer ficar baixando demais a pressão dela. A gente tem diretrizes para cada grupo de pessoas, né, mas o ideal é que, assim, que o médico diagnostique essa hipertensão depois dessas 2, 3 medidas aí acima de 14/9 ou de 13,5/8,5, né, dependendo da situação, e diagnosticado que comece a tratar. É lógico, a gente ainda fica batendo naquela tecla que a prevenção é a melhor coisa, mas se ocorrer de já ser diagnosticado, tem que correr atrás do prejuízo aí. Na verdade, não é correr atrás do prejuízo, né? Correr do prejuízo. Fugir dele, né? Fugir do prejuízo. Inclusive, corra da genética. Episódio 17, que se quiser saber mais, dá um corre lá. É, que a genética, né, a gente fala bastante aí de genética e tal, porque na família do Felipe tem de um lado diabetes, do outro hipertensão, e graves, assim, ou muito frequentes, né, muito prevalente, mas se ele fizer tudo direitinho aqui do que a endócrina dele orienta, né, a nutricionista e tal, e ele vai conseguir correr dessa genética, né, mas com certeza ele vai ter que fazer muito mais esforço do que outra pessoa que não tem a parte genética envolvida, né. Beijo, família. Te amo, tá? Todo mundo mora no meu coração, bem nos meus genes, assim. Eu também amo, porque aí é bom que eu coloque ele na linha, sabe? Hoje eu vou pegar na mãozinha e a gente vai fazer hit. Eu vou morrer com 5 minutos. Ah, muito bem. Porque tá correndo do exercício. Nada, tem que fazer. Ao contrário da Rayane, a gente tá tentando correr da genética sem correr, né, Rayane? Você corre, não corre? Eu corro da genética também e corro fisicamente falando. Continuando na ideia de hipertensão, o colesterol em excesso tem como consequência também a hipertensão. Ou eu tô falando borracha? É porque, assim, o colesterol, ele pode se depositar nas artérias, que são aqueles caninhos, né, que a Bia explicou. E aí ele vai puxar um pouquinho de cálcio, que tá ali rodando no sangue. E aí ele vai endurecer as artérias, né? Colesterol mais cálcio vai ali endurecer as artérias. Essas artérias endurecidas vão acabar gerando uma pressão maior nos vasos e que vai refletir numa medida de pressão maior e acabar fazendo esse diagnóstico de hipertensão. Então, assim, tem relação, mas mais a longo prazo. Não vai ser, assim, uma pessoa jovem com hipertensão. A não ser que ela tenha um problema de colesterol alto, familiar, que é desde criancinha, né, e tal. Vai ser mais numa pessoa acima dos 40, 50 anos. Então, o colesterol é como se fosse um monte de lixo que vai ficando grudado ali no meio dos seus canais e vai atrapalhando a passagem do sangue. Na verdade, o excesso do colesterol, porque, assim, uma quantidade de colesterol todo mundo tem e todo mundo precisa ter pro funcionamento normal do corpo. Então, assim, esse lixo, né, que ficaria ali que colaria ali nas artérias, se essas artérias estiverem inflamadas por algum motivo, como, por exemplo, a obesidade, e se tiver em excesso. Essa também é uma pergunta bem recorrente, que a gente sempre tem quando a gente fala nos episódios, ou faz alguma das postagens. Doutora, eu tenho colesterol? Acho que o pessoal entende que colesterol seria uma doença. É, só que o nome da doença é dislipidemia ou hiperlipidemia, né? Que é uma disfunção dessa parte lipídica, que é a gordura do sangue, ou um excesso dessa gordura do sangue, né? Porque todo mundo tem colesterol, todo mundo tem que ter um tanto de colesterol ali pra conseguir sobreviver, porque é a partir dele que são feitos os hormônios, né? E como é que a gente consegue controlar o colesterol? Além do óbvio, né? De falar assim, deixa eu tomar um remedinho ali que a doutora vai receitar, mas existem outras formas que a gente pode tentar controlar o colesterol elevado, a dislipidemia? Pode reduzir esse excesso de colesterol ou essa disfunção das gorduras do sangue, né? Aqui aí entra o HDL baixo também. O colesterol bom quando tá baixo, o triglicérides alto e o colesterol ruim alto. Da parte alimentar, quando a gente tem associado com colesterol, a gente precisa de ter uma atenção
com a gordura. A gordura saturada em excesso, ela vai fazer com que eu tenha esse colesterol elevado. Só que uma informação muito importante: aonde está a gordura saturada? Nos alimentos de origem animal, e aí vão ser, por exemplo, as carnes, os ovos, os leites, né, e os derivados. Só que nos pacotinhos que a gente compra, que a gente fala dos ultraprocessados, ou seja, muito processados, eles têm um tipo de gordura lá que é a gordura trans. E essa gordura trans também faz com que o meu colesterol eleve. Então, por exemplo, o que eu preciso de fazer para eu começar a ter uma redução do colesterol? O primeiro ponto é a gente observar a quantidade que você está ingerindo de energia de forma geral. Então, será que tá muito para mim? Será que eu estou em ganho de peso? Isso vai ser um ponto importante. E aí depois a gente vai para a qualidade do que você está comendo. O quanto de gordura você está ingerindo? Qual que é o tipo de carboidrato que você come? Porque o carboidrato, ele é importante para o seu corpo. Só que a gente vai ter os tipos de carboidrato. Então, será que eu estou consumindo aqueles que elevam o meu colesterol? Porque aí a gente vai observar a quantidade, a qualidade, e aí a gente vai propor algumas sugestões para que a gente tenha ali uma diminuição desse colesterol com alguns alimentos que podem contribuir, que a gente fala assim, alimentos funcionais. Ou seja, alimento funcional é o alimento que, além dele nutrir o seu corpo, ele tem alguma propriedade que vai contribuir para a redução, por exemplo, do colesterol. Aí a gente vai ter, por exemplo, da gordura boa, castanhas, do abacate, do azeite. Mas aí, sem ser da parte de gordura, que é super importante também, dos alimentos funcionais, a gente teria, por exemplo, alguns compostos presentes no suco de uva, que pode ser que você já tenha ouvido falar. E aí, esse composto que chama resveratrol, ele ajuda a diminuir o colesterol. Aí, a aveia é um alimento também que a gente considera como funcional. Por quê? Porque ela tem várias propriedades que vai ajudar a gente a manter um ambiente ali e pode diminuir o colesterol. Então, a gordura e o tipo do carboidrato que você come é muito importante da gente estar observando nesse momento de colesterol alto. E quais seriam os perigos escondidos atrás desse colesterol alto? Né? Tipo, as pessoas magras, né? Ah, eu sou super saudável, sou atleta, corro, faço isso, faço aquilo. Elas podem ter colesterol alto também? Ou colesterol alto é coisa de obeso? Não, não é. E é até muito importante você ter falado isso, que a gente associa, né, colesterol com pessoas que têm sobrepeso, pessoas mais velhas apenas. E, infelizmente, é uma doença que qualquer pessoa pode ter. Ninguém tá livre dela, não. E um grande problema, não só do colesterol alto, mas dessas outras doenças que a gente está falando, é que elas são doenças muito silenciosas. Então, assim, quando o paciente começa a manifestar sintomas a respeito delas, é bastante preocupante, porque significa dizer que outras partes do corpo desse paciente estão comprometidas, né? Para vocês terem uma ideia da questão do colesterol, ela está intimamente correlacionada com as doenças famosas, doenças cardiovasculares. Um paciente com colesterol alto, ele pode ter o AVC que é o acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como o derrame. Como a gente já conversou, as artérias, que são os canos, elas são entupidas por essa gordura em excesso, né? E parte do nosso cérebro, ele fica privado de receber a oxigenação e os nutrientes necessários que ele precisa para exercer, né, todas as gigantescas funções que ele tem. E aí, justamente, essa falta de nutrientes, essa falta de oxigenação, leva o paciente a desenvolver o AVC. Então, peraí, na hora que a gente fala que o colesterol pode causar o AVC, é bem naquela questão do lixo nos caninhos, né? Começa a entupir a artéria ali e deixa de levar nutriente pro cérebro. Exatamente, o cérebro, ele fica prejudicado. Todo o nosso corpo é irrigado, né? Todos os nossos órgãos precisam de sangue e de nutrientes e de oxigênio, e é através do sangue que a gente consegue receber, né, essas maravilhas. Só que existem alguns órgãos no nosso organismo que eles foram ditos, né, como os órgãos nobres. Por que são órgãos nobres? Que são órgãos que a demanda metabólica deles são muito altas, ou seja, eles precisam de receber uma carga energética maior do que outros órgãos. Então, por consequência, eles são muito prejudicados. E a partir do momento que o nosso cérebro ele fica privado de receber essa circulação adequada, justamente porque os caninhos estão entupidos com esse excesso, todo o nosso corpo sente, né? E a gente não dimensiona
dimensiona os prejuízos que o paciente pode ter. Só pra ressaltar, tô vendo uma anotação que eu fiz aqui e tava me passando desapercebido. Senhor ouvinte, a gente já falou lá no episódio 15 sobre as famosas gorduras e gordurinhas. A gente até explicou mais detalhadamente os tipos de gordura, alguns cuidados que a gente tem que ter. Então também dá aquela corrida lá e escute mais esse episódio. E respondeu também a questão de pessoas magras com colesterol alto, né? Por que pessoas magras podem ter colesterol alto? Hoje aqui a gente vai focar mais na obesidade, no fato do colesterol alto estar associado a outros tipos de doença. Então, depois você escuta lá. Escuta lá pra saber essa resposta. Isso aí. E conta pra gente. E pra outras pessoas também. Agora vamos falar sobre ela, a queridinha do nosso Pode Ser Saudável, a doença mais comentada de todos esses episódios, aquela pandemia silenciosa, a diabetes. Tipo 2. Tipo 2, tipo 1... Mas essa que a gente vai falar hoje é do tipo 2. A tipo 3. Oh, meu Deus. Não bagunça não, Felipe. Tipo 2 hoje. Que é a diabetes secundária aí, a má alimentação, a falta de atividade física, ao ganho de peso, a obesidade por longos anos, ao excesso de gordura abdominal. Aquele pneuzinho que você tem do lado ali, que você pensa, é só pneuzinho, é só... Principalmente quando o pneuzinho é na frente, né? Alguns aí já é uma borracharia já, né? Tipo, é uma bola de futebol, uma bola de basquete. Comeram uma bola de futebol e guardaram ali. Isso aí vai aumentar muito o risco, né? E ontem foi muito engraçado, até só contando uma história aqui. Eu tava atendendo uma paciente, eu tava falando com ela que o que ela tava comendo a mais acabava sendo guardado na barriga, né? Assim, na gordura da barriga, porque ela tinha uma circunferência abdominal desproporcional em relação ao corpo e tal. E aí, o marido dela olhava pra barriga dele. Aí tá. Aí na hora que eu falei que cada copo de cerveja era equivalente em calorias a um pão de sal, aí o marido olhou assim, nossa, mas eu engoli muito pão de sal. Meu Deus. Mas aí foi muito engraçado, que aí eu acho que com essas falas, eu acabei estimulando a família toda a fazer uma melhora dos hábitos, né? O marido vai ficar ali meio com vergonha, ótimo. né? Tipo, a mulher perdendo a barriga e ele não, né? Vai estimular, né? Então, assim, acho que a gente podia explicar mais rapidinho, porque como é um tema bem... já debatido aí nos podcasts, né? Mas assim, a gente vai classificar diabetes quando a pessoa tem uma glicemia alta no sangue, né? Aí pode ter o nível de pré-diabetes ou de diabetes, ou de uma diabetes muito descompensada, por exemplo, mas que acaba que é tudo a mesma doença ali. E é uma doença que ela pode regredir, principalmente quando diagnosticada no início, né? Com a melhora dos hábitos de vida, mas muitas vezes precisa de ajuda de medicação. E vai ser uma doença que ela não vai ter cura. A gente pode regredir ela, né, pra pré-diabetes ou pro normal durante um tempo, mas a pessoa tem aquela tendência. Se ela der uma escorregada ali nos hábitos de vida, ela vai voltar a ter a glicose alta no sangue. E o pior dessa doença não é nem tanto a glicose alta no sangue, porque essa glicose alta no sangue, ela vai fazer mal a longo prazo, né? Assim, uma glicose muito, muito alta, né, vai fazer mal a curto prazo também. Mas uma glicose, tipo, um pouquinho alta no sangue, aquela que o povo fala assim, não, meu açúcar tá só um pouquinho alto, não preciso tomar remédio não, já melhora e tal. A tendência dela é só ir piorando. E essa é a característica das doenças crônicas, né? Com a idade, com o passar da idade, que o tempo é uma coisa que a gente não controla, com o passar da idade, elas tendem a ir piorando. Isso é normal, né? Mesmo a pessoa fazendo tudo direitinho. Agora, se a pessoa não trata e deixa pra lá, aí que piora muito mesmo, né? Assim, a tendência é ir piorando, aí a cavalo, né, digamos assim. Se a pessoa que trata vai a pé, né? Pessoa que não trata ali vai de trem-bala, né? É mais fácil do que pra entender aí atualmente. Mas... o diabetes, ele não é só essa glicose alta no sangue. O que é mais perigoso é a resistência à insulina, que é quando a insulina, que é um hormônio que a gente produz, tenta entrar nas células, né, nas partezinhas do nosso corpo e não consegue. E por que que não consegue? Porque a gordura produz algumas substâncias que vai atrapalhar isso de funcionar. E a própria gordura também, as próprias células, partezinhas de gordura ali, não vão conseguir absorver
absorver direito ali aquela glicose também. E vai ficar rodando ali no sangue e vai ficar alta. Então, esse descompasso aí no funcionamento, né, causado principalmente pelos excessos de alimentação, não só de carboidrato, mas principalmente. Mas o principal aí é o ganho de peso, né? A obesidade vai acabar levando a essa resistência insulínica, que vai acabar levando a glicose alta no sangue e completando aí a doença chamada de diabetes. E eu posso controlar a diabetes sem medicamento? Eu acho que é perguntinha geral de ouvinte, né? Tem um monte de ouvinte aí que não gosta de tomar remédio, porque tem aquele dito, abandona né? o tratamento. Ah, não, mas se eu começar a tomar remédio, é um caminho sem volta. Eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Os mitos, né? Tal. Muito provavelmente, se o médico prescreveu, é porque é importante. Não quer dizer que você vai ter que ficar a vida inteira, mas isso depende. Eu acredito que os profissionais têm a conduta mais assertiva naquele momento para você entender que, assim como o medicamento vai ser importante naquele momento, se você ficar só com ele, aí sim você pode ficar dependente para sempre. Mas se você começar a olhar para você de outra forma, cuidar da sua alimentação, ok, estou com um diagnóstico, o que eu faço? Vou parar de comer tudo? Nunca mais vou poder comer aquilo? Não, não é isso. Nunca mais é algo que... Como que a gente vai falar sobre o amanhã? Mas e o hoje, né? O que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu estou escolhendo para comer hoje? E aí pode ser, dependendo do como está, você vai perceber que é super tranquilo. E salvo exceções que a gente tem que tirar algum alimento específico se está muito descontrolado. Mas o que acontece hoje, né, que a gente vê um grande número de pessoas doentes, é porque estamos com muito excesso. Então, o primeiro ponto é olhar, aonde que eu estou cometendo excesso? O que eu posso fazer de diferente? Eu como por quais motivos? E aí, assim, você vai começar a conseguir sair de um ciclo, né, de excessos alimentares, de ganho de peso, de sedentarismo. Então tem gente que acha que, eu preciso só parar de comer açúcar e o resto eu posso comer à vontade, mas não tem nada a ver com isso. Fazer né? uma pergunta aqui. A gente já falou em outros episódios, mas vamos reforçar para os senhores ouvintes. Diabetes tem cura? Aquele chazinho milagroso, aquele... chazinho de jiló. Meu filho, come couve, que couve ajuda no diabetes. Tem muito isso mesmo, né? De gente ficar passando receita milagrosa. E o pior é que tem até profissional de saúde, né? Fazendo campanha de pare de tomar seus remédios porque você vai curar o diabetes com... a morte. a consequência é essa. Depois que morrer, você não tem diabetes, você não tem nada. Né? Mas ele fala que é com mudança de hábito de vida e tal, que é com chás, sucos, com receitas, não sei o que e tal. Mas assim, na verdade, é muito arriscado, né? Assim, você orientar isso pra uma pessoa. Você não sabe a condição dela, né? Assim, qualquer orientação coletiva, ela tem que ser bem vaga, né? Porque se ela for muito específica, ela não vai servir para um coletivo, ela vai servir para um indivíduo. Então, a gente tem que ter aí isso aí, assim, tem que ter uma análise crítica sobre esses chazinhos, sucos, receitas, milagres, né? Pílulas milagrosas e tal, porque, infelizmente, a gente não tem uma cura pro diabetes. A gente pode ter remissão por muito tempo, a gente pode ter melhora, controle. Pro diabetes tipo 2, se a pessoa conseguir perder, tipo, 20% do peso e for um diabetes de diagnóstico recente, ou pelo menos de início recente, né? Assim, que realmente a pessoa acompanhava com exames e aí, de repente, alterou, ou há menos de 2 anos, por exemplo, a gente pode conseguir reverter, né, esse diagnóstico e aí a glicemia da pessoa ficar normal, sem remédio, mas para isso ela precisa fazer um esforço bem grande, porque se a glicemia tá alterando agora, é porque já tem de 10 a 15 anos que o corpo dela tá brigando para conseguir manter essa glicemia boa. Então, assim, a gente tem que ter um pensamento muito crítico sobre isso. É lógico, tem pessoas que conseguem ter um bom controle com melhora de alimentação, com atividade física, né? Principalmente quando os dois estão associados, mas são raras exceções que realmente vão conseguir ficar com a glicemia abaixo de 100 por muito tempo. Então, assim, a gente tem que pensar a obesidade como uma doença que não tem cura, né? Para a maioria das pessoas, principalmente quando ela realmente já recebeu esse diagnóstico de diabetes. Agora, isso não é para desanimar, porque a gente tem um controle muito bom com medicamentos e se a pessoa associar a alimentação saudável e atividade física regular,
ela vai ter, assim, uma vida normal, né? Então, assim, ela vai ali beber 1, 2 comprimidinhos e vai ter uma vida normal. Agora, se ela não cuidar, né? Se ela ficar com a barriga grande, se ela não cuidar da pressão, não cuidar do colesterol, não cuidar dos rins, não cuidar da alimentação, não fizer atividade física regular, a tendência é que vá só piorando rapidamente, e aí vá só aumentando os remédios, pode chegar na insulina. Homens, a sua barriga tem que ter menos de 94. Mulheres, a sua barriga tem que ter menos de 80 de circunferência. Isso que o Felipe tá falando são os centímetros, né, que a gente mede ali na reta do umbigo, que é a circunferência abdominal. Na nutrição até tem umas nomenclaturas diferentes, né, assim, umas medidas diferentes, mas essa medida de circunferência abdominal é a que a gente usa para diagnóstico de síndrome metabólica. E, inclusive, a gente tem também algumas atualizações aí das diretrizes, mostram que se a pessoa for descendente de japonês ou descendente de africano, tiver um certo biotipo, pode mudar essa medida. Muitas vezes a gente faz a relação cintura-quadril, porque às vezes é assim, um homem pequenininho, né, assim, de altura, miudinho, tem a parte óssea toda pequena, mas ele vai ter uma bolinha ali na barriga. Né? Então, assim, a gente não vai considerar, não, tá abaixo de 94, tá ótimo. Porque a gente tem que fazer essa proporção. Cintura, quadril, tem que estar as duas medidas boas, né? Não só a medida da cintura, mas também a medida cintura-quadril. Porque se a gente for considerar uma pessoa que tem 1,50 de altura? né? Ela tem que ter muito menos de cintura. Mas não só a altura, mas a estrutura corporal, né? Assim, essa parte, a relação cintura-quadril é uma boa medida pra gente poder fazer. Só que nem sempre a gente consegue medir o quadril, né? Eu, pelo menos, assim, de atendimento de consultório e tal, eu não tenho um local específico pro paciente colocar um jalequinho, colocar uma roupa que dê pra ele ficar à vontade, sem a calça jeans, por exemplo. Dificilmente eu vou conseguir medir uma circunferência de quadril real, né? Então, assim, na correria ali do dia a dia, a gente pode estimar, deixar pra medir a cintura, a gente normalmente deixa pra medir a circunferência do quadril em casos específicos. E às vezes pede assim, não, ó, a sua barriga tá grande, né? Assim, tá maior do que o quadril. Tenta melhorar os hábitos aí. Da próxima vez, vem com uma bermuda de ginástica bem fininha, que aí eu vou medir o quadril, né? Então, assim, a gente consegue fazer isso daí. Mas agora vamos responder aquela pergunta lá no início. O que Covid tem a ver com essas doenças ditas silenciosas? O que essas duas pandemias têm em comum? Uma das relações é porque são doenças que comprometem demais o sistema imunológico do nosso paciente. Não existem, na verdade, estudos científicos que comprovem que esses pacientes têm mais chance de pegar o Covid. O grande problema, né, o pulo do gato aí, é que como essas doenças comprometem os soldadinhos do nosso corpo, a gente fica fraquinho. E aí se o paciente pegar, né, esse vírus perigosíssimo aí que é o Covid, o paciente ele pode vir a desenvolver as complicações do Covid. Na verdade, o vírus, propriamente dito, não é nem ele o tão perigoso, mas ele tem uma potência dentro do nosso corpo estrondosa. O paciente já enfraquecido imunologicamente, infelizmente, ele fica aí para trás, né? Então a gente precisa redobrar as atenções para esses pacientes, né? Por isso que eles estão enquadrados aí nesse grupo de risco. Que deve ficar quietinho, né, gente? Evitar ficar saindo de bobeira. Exatamente. Além de ter a imunidade mais abalada, qualquer infecção que pega, inclusive uma infecção viral, vai acabar descompensando as outras doenças. Então, vai descompensar a hipertensão, vai descompensar o colesterol, às vezes até para baixo, né, e não para cima. Mas muitas vezes, quando a pessoa pega uma infecção e começa a tomar algum antibiótico ou algum remédio, a pessoa para de tomar os remédios que era para ter continuado, né, que são remédios de uso contínuo, a pessoa acha que tem que parar o remédio e aí descompensa. Ou no caso do diabetes, que algumas medicações que são utilizadas para tratar sintomas de infecções virais, até alguns sinais de infecções, são causadores de glicose alta, né? Fazem o corpo produzir glicose, então descompensa a diabetes. E aí vira um ciclo também, né? Uma coisa descompensa a outra, que descompensa mais, né? Assim, a doença descompensa mais a infecção, que descompensa mais a doença, e aí vai só piorando. Então, o ideal é manter saudável, né? Prevenir tanto as doenças crônicas, que a gente falou hoje, quanto para não pegar a Covid, né? Não ter contato aí com esse vírus, pelo menos não enquanto a gente não tiver vacina ou tratamentos realmente seguros e funcionais, né? Então, as doenças crônicas e o Covid podem ser evitadas
tem tratamento. Mas na maioria das vezes não tem cura. Na verdade, a Covid, ela pode ser evitada, não tem tratamento, né, específico, e tem a cura que o próprio paciente vai gerar, né? Não tem ainda, assim, um remédio ou alguma coisa que vai gerar uma cura externa, né? Ele tem uma cura ali interna, que ele mesmo vai ter que gerar os soldadinhos ali para matar o vírus, né? Então, assim, a semelhança é que as duas classes de doença aí, né? As doenças virais e as doenças crônicas podem ser evitadas, cada uma com as suas prevenções específicas, e que uma tem tratamento e controle, mas não tem cura, e a outra tem cura, mas é uma cura espontânea e não por remédio, né, que qualquer pessoa falar pra você tomar, que ainda não existe, mas pode ter essa cura espontânea se a pessoa não morrer, né? Então, assim, o problema é que tem esse risco de morte rápida, de morte súbita, né? Então, assim, não compensa querer ter contato, né? E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo nada silencioso. A gente alertou bastante sobre essas pandemias ditas silenciosas que está atingindo aí milhões e milhões, centenas de milhares, centenas de milhões de pessoas pelo mundo afora. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Nutri? O que você deixa de recadinhos do coração para os nossos ouvintes? Procure um profissional para que possa te ajudar na sua alimentação, porque não tem proibido, não tem permitido, não tem engorda, não tem emagrece, tem alimento. E você, minha futura médica, futura doutora Bia, o que deixa de recado para os nossos ouvintes? Nesse seu primeiro episódio... Gente, o que a gente tem de mais maravilhoso e importante na vida somos nós mesmos. E a vida é muito bonita. E a gente precisa viver da melhor maneira possível que a gente conseguir. E eu acho que essa pandemia veio aí para resignificar muita coisa. Eu acho que a gente conseguiu compreender maior ainda, né, a importância de se viver. E a nossa saúde é simplesmente tudo. Então, assim, a gente precisa difundir informação, porque a informação cura, não tenho a menor dúvida disso. A gente precisa tomar conta da medicina paliativa, porque com certeza a prevenção, ela é e sempre vai ser o melhor caminho. E você, minha musa da podosfera, o que deixa de recados para os nossos ouvintes? Que essas doenças, elas podem vir sozinhas ou acompanhadas, né? Então, pode ser um problema de saúde aí, que você tem mais tendência genética e tal, ou uma síndrome, né? Um conjunto aí de fatores que vão gerar vários problemas e aumentar muito seus riscos de ter mais doenças. Então, vamos tentar aí evitar que elas cheguem, né? Fazendo essas prevenções, que a gente já falou bastante, e fazer exame, se consultar, não tem necessidade de ser com tanta frequência se você não tem doença. Mas também não pode deixar de fazer, né? Se você tiver qualquer fator de risco. Então, assim, vale a pena passar por uma avaliação, tanto nutricional quanto médica mesmo, para poder ver se tem que pedir algum exame específico, se tem que fazer alguma investigação preventiva, né? Então, assim, vamos identificar se existe alguma coisa. Se não existe, vamos continuar cuidando. Também não é para esperar existir alguma alteração no exame para você querer melhorar seus hábitos, né? Já toma essa consciência, já começa a melhorar e faz as avaliações, porque se tiver alguma alteração, você consegue prevenir as complicações, consegue prevenir que as outras doenças cheguem mais perto de você aí. Então, senhores ouvintes, prevenir ainda é o melhor remédio, seja para doença crônica ou seja para o Covid. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para ele. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você pode ser saudável. E no mais, aquele abraço.
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.